Uma capital pacata, aconchegante, às vezes fria, mas sempre cálida com seus visitantes. Assim é Montevidéu. Localizada às margens do rio La Plata, Montevidéu é uma cidade bonita com traços históricos visíveis na Praça da Independência e no Teatro Solís, que são alguns dos cartões postais da cidade. É um lugar de cantinhos acolhedores que atrai visitantes curiosos pela cultura uruguaia. Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, Montevidéu abriga cerca de metade de toda a população do Uruguai. É também o reflexo de uma tendência mundial, a migração de pessoas do campo para a cidade. Afinal, o Uruguai é um dos países mais urbanizados do mundo, com 92% da população vivendo em cidades. Montevidéu é o maior desafio que nós temos como igreja, porque aqui está a maior concentração de habitantes do país. E temos muitos bairros sem presença adventista. Quando você olha o mapa de Montevidéu, você percebe que tem algumas igrejas dentro, mas a maioria está nos arredores. Presente no Uruguai há mais de 100 anos, a Igreja Adventista vivenciou a transformação de um país inteiro e experimenta constantemente a necessidade de compreender as realidades atuais para pregar o Evangelho de Jesus, especialmente em Montevidéu. É amplamente estudado nas ciências políticas e sociais, com definições categóricas de país menos religioso ou país mais secularizado das Américas. É um dos países menos evangelizados e um dos mais difíceis por causa da característica do país, porque este é um dos poucos países laicos que existem. Ou seja, aqui não se mistura a religião com o Estado, estão totalmente separados. Aqui em Montevidéu é um lugar muito diferente de todos os lugares que eu já conheci na minha vida. As pessoas são bondosas, são diferentes dos brasileiros, mas também são muito amáveis. Mas eles têm uma dificuldade em relação à religião. Existe uma cultura onde a religião é algo particular de cada um. Quando nos aproximamos para falar de religião, existe uma enorme dificuldade, diferente do Brasil, onde as pessoas são abertas. Para mim, esse foi o maior choque quando cheguei em Montevidéu. Mas, dentro de uma realidade cultural tão marcante e que segue a corrente de muitos países, os adventistas em Montevidéu são desafiados a serem verdadeiros missionários, onde, aos olhos humanos, não há abertura para isso. Descobrimos que até para as pessoas mais pós-modernas que existem, como os uruguaios, os métodos tradicionais sempre são eficazes. Os desafios que enfrentamos aqui não deixam de ser desafios que existem em outros lugares do mundo. Aqui no Uruguai, os uruguaios são preocupados com duas coisas. A primeira é saúde e depois família. São duas coisas que chamam a atenção do uruguaio. Então, trabalhamos muito com isso. A forma de chegar nas pessoas é por meio de suas necessidades. Então a estratégia que tem dado resultado aqui é oferecer cursos de cozinha, aulas de violão, de saúde, como deixar de fumar. E tudo isso faz com que as pessoas se aproximem através de suas necessidades. E ali podemos não somente ajudar com aquilo que eles precisam, mas também plantar uma semente que resulta no conhecimento de Cristo. Mas além de trabalhar para alcançar uma sociedade muito secular, a igreja em Montevidéu enfrenta outros desafios de missão, como a falta de apoio do governo uruguaio, a carência de jovens na igreja e também a falta de recursos. E independentemente da cidade ou do país, existe um desafio ainda maior a ser enfrentado: envolver a igreja e as pessoas na missão. Os desafios aqui em Montevidéu, imagino que são parecidos aos de muitas outras cidades. Mas aqui não contamos com tantos membros de igreja. Então esse é o maior desafio aqui em Montevidéu.
Conquistar as pessoas novas para Cristo é difícil. Não tem sido fácil, no entanto, quando você se pergunta onde estão os missionários. Então, você os encontra. Basta dar oportunidades, criar um ambiente favorável para o trabalho. Então tem gente que está envolvida no trabalho, tanto homens quanto mulheres, tanto adultos quanto jovens. Inclusive as crianças, que estão fazendo um excelente trabalho. Temos gente comprometida, mas o maior desafio é esse: envolver a igreja para que trabalhe na obra missionária. Se Deus pode ir no Chile, no Brasil, na Argentina, então Deus pode aqui também. Vi como Deus pode fazer grandes coisas, mesmo nos lugares mais difíceis. Com pessoas comprometidas e missionários incansáveis, Deus tem feito milagres em Montevidéu, alcançando todo tipo de gente. A porta de entrada para que muitos uruguaios se aproximem de Jesus tem funcionado por meio de pequenos grupos e principalmente da Rádio Nuevo Tiempo, que há muitos anos é amplamente difundida no Uruguai. Foi assim que nos últimos 8 anos, o número de igrejas do Uruguai subiu de 74 para 109, e neste momento existem outros projetos em andamento para crescer ainda mais. As igrejas em Montevidéu já estão ficando sem espaço. Os líderes da igreja no Uruguai esperam poder plantar novas igrejas em bairros não penetrados e criar centros de influência para atender às necessidades da sociedade. Montevidéu é o sinal claro de que Deus atua de maneira poderosa em todos os lugares. Deus não somente confia aos pastores a tarefa de pregar o Evangelho, mas a pessoas comuns que simplesmente se dispõem a ir e servir.